Boa tarde a todos. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita vontade de aprender. Na aula de hoje, nós iremos fazer a nossa revisão antes da nossa prova. Lembrando que nós iremos refazer essa prova na terça-feira, no horário das 13 horas até as 17 horas, tá ok? Então, vocês terão tempo suficiente para responder essa prova através do Google Classroom, tudo bem? Nós iremos estudar, fazer uma revisão hoje de prismas e pirâmides, tudo bem? Então, hoje não há necessidade de você estar com o livro, eu quero simplesmente que você pegue a folha de caderno, pegue seu caderno, lápis e borracha para fazer as anotações. E hoje é interessante que a aula, ela vai ser, a participação de vocês é fundamental, eu irei perguntar bastante a vocês, tudo bem? Então, vamos aqui começar a nossa transmissão aqui do nosso material. Lembre-se que eu estou aqui no notebook, aqui no celular, vendo tudo que está acontecendo. Então, pode ligar o microfone, pode colocar lá no chat, que eu vou estar observando vocês, tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa revisão. Estão todos vendo aí, ó? Preparei bem bonitinho aqui para vocês. Tá aparecendo na folha de caderno. Então, nós iremos fazer a nossa revisão de prismas, tá certo? Vou colocar aqui, ó, revisão de prismas, tá? Bora. Eu vou montar essa revisão e vocês é que irão estar me ajudando, tá bom? Teve muita gente que estudou, então tá afinado, tudo bem? Gente, quais são as principais características dos prismas, tá certo? Nós falamos que o prisma nada mais é do que a projeção de um polígono contido em um plano sobre outro plano, sendo que esses dois planos, eles são paralelos, tudo bem? E como a gente definiu, a base de um prisma é sempre um polígono. E é exatamente esse polígono que vai classificar o prisma. Então, eu fiz questão de procurar aí um conjunto de prismas, tá certo? Que é para a gente fazer a classificação, tudo bem? Esse primeiro aqui, ó, observa que nós temos as faces opostas sendo triangulares, tá bom? Então, essas são as bases. Então, ele é chamado de quê? Prisma triangular ou prisma de base triangular. Observa esse outro que é um prisma quadrangular, a base é um quadrilátero, podendo ser um retângulo ou um quadrado, em que a gente observa, na verdade, que esse prisma quadrangular é, na verdade, o quê? Um paralelepípedo. Um prisma pentagonal, onde a base é um pentágono, e o prisma hexagonal, tudo bem? E a gente percebeu o quê? Que todos eles possuem elementos que são comuns, tudo bem? Então, nós vamos ter sempre que a base deles vão ser poligonais, tudo bem? Esses pontinhos que eu estou destacando aqui são chamados de quê? Tudo bem? Vou chamar aqui, ó, de A, esse aqui, B, C, D, E, ou F, E, F, tá bom? Olha só aqui, deixa eu apagar aqui esse B que tá feio demais, tá? Olha só, B. Gente, me digam uma coisa. É importante que vocês saibam estes elementos, tudo bem? Deixa eu começar aqui. Iago Lohan. Iago Lohan, meu pai. Iago Show. Lohan, liga aí teu microfone. Como é que é chamado esses pontinhos A, B, C, D, E e F? Vértice. Vértice, muito bem. Como é que é chamado esses lados? AB, BC, AC. AB, BC e AC.
Hum, Repete, professor. Não entendi. como é que são chamados esses segmentos aqui, ó? Que seriam os lados, mas não é, tem um nome. AB, BC, AC, DE, EF, DF. Como é que eles são chamados? Arestas. Arestas, muito bem. As arestas são classificadas em dois tipos: aresta da base e aresta o quê? Lateral. AB é a aresta de quem? É a aresta da base. E Aresta da base. AD é a aresta o quê? É a aresta Lateral. lateral. Muito bem, tá bom? Então, quais são as principais características das faces de um prisma em água? Como é? Quais são as principais características das faces laterais de um prisma? O que é que todas elas possuem em comum? São retangulares. Muito bem, muito bem. Se vocês observarem, gente, se vocês observarem, cadê a caneta? Tá aqui. Se vocês observarem as faces laterais de um prisma, elas vão ter sempre uma característica. Todas elas vão ser quadriláteros, podendo ser ou quadradas ou podendo ser retangulares. Nesse caso aqui, ó, visualmente a gente percebe que as faces laterais, o contorno dessas figuras, elas vão ser retangulares. Gente, muita atenção na questão da posição dos prismas. Tem muitos alunos que se confundem em relação à posição. Então, a gente vai ter sempre as bases, tá? Você olha para a face lateral, que é retangular. Aquilo que não é retangular serão as faces, e elas serão opostas e vão ser o quê? Iguais. Se você observar aqui, ó, no prisma triangular, de base triangular, a gente tem somente três faces laterais retangulares. As únicas faces opostas aqui vão ser as bases que são triangulares. Aqui no prisma quadrangular, pode até ser, que é exatamente essa figura. A, a base aqui poderia ser qualquer uma, dependendo da posição. Já o prisma pentagonal, não, ó. Tá certo? Ele vai ter a sua base sendo um pentágono. Tudo bem? Não esqueçam disso. Tudo bem, gente? Alguma dúvida em relação a isso? O que é que vai ser cobrado na prova, tá? O que é que vai ser cobrado na prova? Áreas e volumes. Tudo bem? Áreas e volumes do prisma. Vou fazer aqui de outra cor. Então, a primeira que nós iremos estudar vai ser o quê? Área da base. O importante é que vocês estão enxergando, ó. Área, área da base. AB, tá? Meu amigo Joelso, vaqueiro estourado, liga aí teu microfone. Alô? Olha só, me diga uma coisa, você está observando aí que a base desses prismas, elas diferem e elas vão dar a classificação desse prisma. Então, quem é a área da base desse prisma? Como assim? É do segundo, Qualquer né? uma delas. Então, não tem como você dizer. Então, quem seria a área da base de um prisma? Depende de qual. Sim, vai depender de quem é a base. Se for um pentágono, Pois é, tipo, é é, exatamente. A base, ó, olha aqui, ó. tá? Vai, depois me Depende da fala. base. Se for um triângulo, como é que eu calculo a área de um triângulo? Se a base for triangular, como é que eu calculo a área? Hein? Como é que calcula a área de um Acho que é triângulo? base vezes a altura dividido por 2. Muito bem, base vezes altura Exatamente. Ô, meu dividido Deus. por 2. Se for um quadrado, Base vezes altura. base vezes altura, que é a mesma coisa do retângulo, né? Base vezes altura. Então, gente, eu coloquei aí, ó, depende do polígono da base, tudo bem? Não tem como eu afirmar, não é única a base. Então, a área da base depende do polígono da base. Quem é a área lateral? Hein? Quem é a área lateral representada por AL de um prisma? O que é a área lateral? A área lateral é a soma das áreas É base?
Das áreas. laterais. Isso aqui, vamos lá. A soma das áreas das faces laterais. Tá? Então, gente, o que foi colocado aí? Que a face lateral de um prisma é sempre um retângulo, é um quadrilátero, ou quadrado ou retângulo. Então, base vezes quem? Base vezes altura. Olha só aqui um exemplo. Olha só aqui esse prisma pentagonal. Imagina só que essa aresta lateral aqui, a aresta base é 2 centímetros, e essa aresta lateral é 50, não, só 5. Só 5 centímetros. Se eu olhar para esse prisma, se eu olhar para esse prisma de base pentagonal, quem é a área lateral dele, hein, gente? Essa aresta da base é 2 centímetros e a aresta lateral é 5 centímetros. Quem é a minha área lateral desse prisma 10, pentagonal? 9, Área lateral. 5. 5. Não. Quando não. Como é que fica não é somente 10 essa não, área aqui? não é 10 não. 10. Mas eu quero de uma face. No caso, 2 vezes 5. Ah, A área lateral, o que Vai é? ser É a 50 soma 50. das áreas das faces, o quê? Laterais. Quanto é que fica a área lateral desse prisma todinho? 50. 50. 50 25 vezes 2. centímetros quadrados. Ela tem Porque seria 5, o ó. quê? 5, 10, 15, 20, 2 vezes 25. 25 5. vezes 2, 50. 2 vezes 5 é quanto? 10. O 10 25. seria de Ô, uma face. Nós temos quantas faces laterais aqui? 5. Então, 5, 10 vezes 5, que seria quanto? 25. Ô, 50 não. centímetros o Ah, você quê? está puxa confundindo meu vida, que cálculo. leca. Confundindo aqui errado. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, eu fiz assim, ó. Eu, Hum. Cada vértice aqui para mim vale 5, né? Eu fui lá, 5, 10, 15, 20, 25. Aí como são aqui 2, aí 25 vezes 2, aí 50. Fiz Poderia ser, assim. mas olha só. Mas você pega somente, ó, de uma face dessa, ó. Você pega, ó, encontra a área de uma dessas Sim, faces. São todas iguais, nunca muda. sim. Essa face aqui seria 2 vezes 5, que é quanto? 10. A área de uma face somente vai ser quanto? 10. 10. Mas são quantas faces laterais? São quantas? 5, São 5. Então, eu 5, multiplico tudo por quanto? Por 5, que seria 10 vezes 50. 5, 50 centímetros, o quê? Quadrado. vai cair na Então, prova, no hein? prisma hexagonal, eu iria encontrar a área de uma face e depois iria multiplicar por quanto? Por 6. Tudo bem? Então, isso aqui é muito intuitivo, gente. Não tem, assim, o que está colocando para vocês, não. Porque não existe uma regra diferente dos corpos redondos, que eles nunca mudam. Tudo bem? A face é a base. Tudo Show bem? de bola. Ok? Então, vamos aqui, ó, falar agora de área total. Uma, duas, três. Área total. Quem é a área... Professor, Oi, você vai dar o exemplo da área da base aí. como é? Um exemplo assim, porque, Aham. tipo, Olha só, em relação à base, a gente vai ter, por exemplo, do prisma, um prisma de base hexagonal, que é um, dois, uhum, três, quatro, cinco e quem? E sei. 6. Tá? Tá mal feito, mas dá para entender. O que é que a gente tem da área de, por exemplo, um prisma hexagonal? Um hexágono. Um hexágono nada mais é do que a Seis. divisão de um hexágono em 6 triângulos equiláteros. E aí no Verdade. caderninho de vocês tem exatamente isso aí. É 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Olha aí Verdade. como é que fica a área de um triângulo equilátero no caderno de vocês. Vê bem qual é a fórmula. A área de um triângulo equilátero. Lá em área das figuras planas. Acharam?
Acharam? Lá em área das figuras planas, lá em triângulo. Se não acharam, gente, é isso aqui, ó. A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ela é consequência da área do triângulo, ó. Base, um triângulo equilátero tem três lados igual, ó. Tem três lados iguais. Então, ó, a base é L, ó. Qualquer uma é base. A altura, L raiz de 3 sobre 2. Então, base vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2, ó. L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/2 é 1/2, de 2 é 1/2. Então, fica L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono regular seriam 6 triângulos desses. Então, 6 vezes o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A gente simplifica aqui tudo por 2. Então, ficaria 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 2. Essa fórmula aqui seria a fórmula que calcula a área de um hexágono regular. Então, depende, eu digo a vocês que a gente precisa mais somente do triângulo, tá certo? Do retângulo e do quadrado. Tudo bem? Essas outras aí, até nas provas do Enem, eles colocam do prisma, do pentágono. Do pentágono, ele vai dar a condição de te dizer quem é a base. Às vezes, ele dá até a área da base direto. Tudo bem? Então, foi por isso que a gente estudou a área das figuras planas antes da gente começar o estudo dos prismas. Tá ok? Paguei o que eu não queria. Deixa eu ver aqui. Tecnologia, mas apagou tudo. Tá? Deixa eu apagar de novo aqui. Vamos passar adiante. Tá ok? Vocês vão ver que não é nada de mar, não, isso aqui. Tá? Área total. Quem seria a área total do prisma, hein, gente? Área todinha. Vamos lá? Deixa eu fazer aqui. Joel, desliga aí teu microfone. Laísa Lorena. Laísa Lorena. Oi. Me diga quem é a área total de um prisma. Ele tem quantas bases? Um prisma. Todinha, a área dele todinho. Ele tem quantas bases? Hein? Hein, mulher? Tô esperando. Hein, gente? Tem Quantas dois. bases É tem? a soma das bases com a lateral? Seria, Não, é só duas duas. bases. Em cima e embaixo. são duas vezes a área da base, mais quem? Mais a A área o área quê? lateral. Lateral, tá bom? É só você observar, ó. Só. Todo o prisma vai possuir duas bases. Então, duas vezes a área da base, mais a área o quê? Mais a área lateral. Tudo bem? E por fim, o volume, tá? O item 4, IV, tá? O volume. Como é que eu calculo o volume de um prisma? Área da base versus a altura. Muito bem, o Perfeito. volume seria o quê? A área da base vezes a altura. Tudo bem? Onde eu quero chamar a atenção de vocês nas unidades de medida. Tudo que eu me referir à área, eu vou ter a unidade elevada ao quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Quando eu me referir a volume, eu vou ter o expoente 3, milímetro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, tudo bem? E aí eu quero que vocês jamais esqueçam que isso daqui vai estar na prova do Enem, que 1 decímetro cúbico, tá certo? É a mesma coisa de 1 litro. Porque as unidades de volume, elas estão associadas também às unidades de capacidade, tá? Quando eu falo cúbico, eu me refiro exatamente a um cubo, tá ok?
1 decímetro cúbico. O que é 1 decímetro? São 10 centímetros. Se você pegar um cubo de 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura e 10 centímetros de altura ou profundidade, aqui Dá dentro cabe um. exatamente 1 litro. Tudo bem? Então, essa informação, e que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Não esqueçam disso, tudo bem? Não esqueçam. Cada um tem. Oi, tem a ver com cubo, diga. Pode dizer, pode Cada um perguntar. tem 10 metros cada lado. 1 metro de É cada 1 lado. decímetro, 10 centímetros. 1 decímetro é igual a 10 centímetros, tá ok? Quais são as unidades de medida? Tem um metro. Quem são os submúltiplos dele? Milímetro, centímetro e o decímetro. Os submúltiplos. Quem são os múltiplos? Decâmetro, hectômetro e o quilômetro, tá? Então, a gente já tem 10 vezes. O outro a gente divide por 10, os outros, os múltiplos, a gente multiplica por 10, tudo bem? E em especial, gente, nós vamos ter entre os prismas, nós vamos ter, opa, em especial, nós vamos ter quem? Deixa eu ver se eu consigo mexer. Oh, meu Deus, estou mexendo, eu não sei. Deixa eu trazer mais um pouquinho aqui, ó. Oi, oi. Ah, é? Tomara que eu não bagunce Faz, aqui a aula. Coisou. faz. Aqui. Então, gente, nós temos aqui, em especial, o paralelepípedo e o cubo, tá certo? Como figuras importantes, parciais Só importantes. observar um negócio aqui, tô voltando já, viu? Ó, o desdrogo. Paralelepípedo, tá? Paralelepípedo. Paralelepípedo é um proparoxítona. Toda palavra proparoxítona ela é acentuada, tá bom? E aí, gente, o que é que a gente deve saber do O que é que a gente deve saber do paralelepípedo, tá? É um prisma, também chamado de paralelepípedo reto-retângulo, tá certo? Porque todas as suas faces são retangulares. E nós temos aí o formato de um paralelepípedo como sendo o formato de uma caixa, tá bom? Eu creio que vocês estão numa sala, se tiver forrada, ela vai ter um formato perfeito de um paralelepípedo. Lembrando que as faces opostas são todas congruentes. Então, a gente chama de A, B e C, respectivamente, o comprimento, a largura, ou altura, ou profundidade, tudo bem? E a gente vai ter o quê? Primeiro, exatamente a área total. Exatamente a mesma ideia lá do prisma, área total, só que aqui já tem uma fórmula mais específica, tudo bem? Quem é que lembra quem é a área total do paralelepípedo? AT, hein? Eu quero a borracha. Oxente. Rapaz, mas tem que estar aqui. Quem é a área total? Agora não vai mais. Olha. Rapaz. Tirar do sério. Olha aí, olha aí. É de encabular. Aí, encabular o cão. Aqui, ó. Quem é a minha área? Jesus, me dá paciência. Ai, senhor. Olha aí, olha aí. Professor, tenta botar outro pincel. Eita, de Mas, novo. rapaz, toda vez é assim. Aí vai dar certo. Olha só. Quem é a área total do paralelepípedo? A área total vai ser 2 vezes AB mais BC mais quem? Mais AC.
Por que 2, professor? Porque o 2 representa as faces opostas. Quem seria AB? Seria essa área de baixo, ó. Já que são retangulares, AB seria a parte de baixo, com essa parte o quê? De cima. Por que 2BC? O que seria BC? Seria essa lateral, ó. B vezes C seria essa face e essa daqui, ó. Tudo bem? E quem seria o AC? Seria essa aqui da frente com aquela lá de trás. Tudo bem? Então, por que que eu multiplico por 2? Porque sempre serão duas faces opostas que são paralelas, tudo bem? Então, é uma fórmula bem dedutiva. Se você esquecer na hora da prova, lá na hora do Enem, tem como você lembrar, tudo bem? 2, que foi que eu coloquei aí, o volume, né? Quem é o volume de um paralelepípedo, tá? Voltou, né? Quem é o volume? Professor, o volume seria quem? Volume, deixa eu botar aqui em cima. Volume seria quem? A área da base vezes a altura. Quem seria a área da base? Isso aqui é um prisma, gente. Ó, o volume, a área da base vezes a altura. Então, quem é a área da base? AB. Isso aí é Quem um é a prisma, altura? C. Então, o volume de um. professor. Oi. Isso aí é um prisma. E é Eu sim, o falo paralelepípedo é um prisma. a É, verdade. ó. Se você virar ele de qualquer posição, eu terei faces opostas congruentes. É diferente somente desses Hum, aqui, ó. Tudo bem? É importante que você saiba reconhecer isso, tudo bem? Aqui por vai ter exemplo, faces laterais retangulares, tudo hum, bem? Eles são tipos especiais de prisma, por isso que ele tem um estudo mais específico, tudo bem? Galera, e a gente tem um elementozinho aqui importante que é necessário que a gente saiba, ó, que é exatamente quem? Que é exatamente a diagonal do paralelepípedo. Tanto o paralelepípedo quanto o cubo terá a sua diagonal. Deixa eu só destacar logo aqui, ó, aproveitar o ensejo. Tá bom? Então, ó, até que tá ficando bonitinho, tá bom? E aí, ó, nós vamos ter exatamente o quê? Um, dois, três. A medida da diagonal. Qual é a fórmula da medida da diagonal, hein? Isso aqui só quem tem eles dois, tá, gente? A fórmula, tá? A medida da diagonal vai ser o quê? Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais quem? C ao quadrado. Então, gente, uma informação que eu quero deixar para vocês é que eu jamais posso cancelar esse 2 com esse 2, já que o expoente do radicando é igual ao índice. Eu só poderia cancelar se isso aqui estivesse multiplicando. Como está somando, eu tenho que deixar nesse mesmo formato, tudo bem? uhum. Então, do paralelepípedo, quem quiser fazer um print aí, tá? Lembrando que a aula é gravada, mais tarde vai estar lá no grupo de vocês essa aula. A Aí, gente tá, mas tá bem bonitinho aqui, tá? O paralelepípedo, deixa eu deixar só o paralelepípedo aqui, não tem como. Você depois corta aí no teu celular, tá? E a gente aqui vai ter, ó, o outro representante é exatamente o cubo. Posso? pode. Posso, né, gente? Ó. E, gente, para finalizar os prismas, a gente vai falar aqui do cubo, tá? Qual é a principal característica do cubo, hein, gente? Ele vai possuir todas as arestas, o quê? Iguais. Então, eu vou Iguais. chamar de A e quem? E A. Aqui é exatamente a medida da sua, o quê? Diagonal. Então, nós vamos ter inicialmente o quê? Primeiro, a área total. A área total, representada por AT, tá bom? Um cubo, o principal representante que nós vamos ter dele é o dado, tá? Todo mundo aí conhece o dado, o formato dele, tudo bem? Então, quem seria a sua área total? Vai ser 6 vezes, porque 6, professor, porque ele também é chamado de hexaedro. 6 faces o quê? Iguais. Então, tem 6 vezes a ao quadrado. Por que, professor, que é a ao quadrado? Porque cada Cada face é um quadrado. E como é que eu calculo a área de um quadrado? A vezes A.
E A vezes A é A elevado a 2, tudo bem? 2. Nós vamos ter o volume. Quem é que está com o microfone ligado? Desliga. Volume representado por Mar- V. Quem é o volume de um cubo? De novo, é a área da base vezes a altura. Ó. A área da base seria A vezes A. E a altura aqui é quanto? A. Então, o volume seria quem? A elevado a 3. Tudo bem? Então, só elevar a 3. E para a gente finalizar, a gente vai ter o item 3, que nós iremos chamar da diagonal. Diagonal, tá? A diagonal ela é consequência da medida da diagonal do prisma. Então, a diagonal vai ser quem? Raiz de 3A elevada a 2. Sim ou não? Porque seria o quê? A ao quadrado. Como A, B e C são iguais, seria A ao quadrado mais A ao quadrado mais A ao quadrado. Que seria 3A ao quadrado. Agora sim, gente. Tá multiplicando, eu posso cortar o expoente do radicando com índice. Então, a diagonal vai ser quem? A raiz de 3, tá bom? Então, tá aí a fórmula que a gente tem para o cubo. Tudo bem? Tá dando para entender aí, tá? Deixa eu ajeitar esse A aqui, tá feio demais. Então, seria Não, print. 6A ao quadrado. Parece que piorou agora. Tá bom, tá? Faz o print aí. Tudo bem? Isso aí é tudo que eu preciso saber, que vocês precisam saber em relação ao, deixa eu botar aqui, em relação aos prismas, tudo bem? Galera, tá certo? Então, se você fizer isso aí, você não vai ter preocupação em relação, vocês querem fazer o print completo? Olha, ó, faz o print dessa, vai, Preencha. tá mais bonito que o livro. Horas. Vai, Pronto? pronto. Ó, então, prisma, ó, paralelepípedo, dá feio dois de uma vez, depois vocês cortam aí no celular. Paralelepípedo, Bota os dois de uma vez aí. tem como não. Olha, ó, Ah, vai. corta. Meu filho, você quer fazer um print, Ave Maria. Bota aí, moço, os dois de uma vez. Não tem como. Tem aí, pronto. Tá, cadê? 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 Aí, Ó, e agora é o cubo. Vai. Bora. pronto. Pronto, né? Então tá aí a nossa revisão de prismas, tá bom? Quem tava voando agora, tá dando para entender, porque eu agora vou falar de pirâmide, tá bom? Deixa eu procurar aqui a pirâmide, tá bom? Deixa eu Caraca. procurar aqui uma pirâmide bem bonitinha aqui. Ó. Deixa eu ver. Agora eu vou aqui. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo, né? Vamos. Tem só as pirâmides do Egito. Não, não quero assim, não. Caramba. Não tô achando aqui uma. Rapaz, não tem uma pirâmide aqui. E professor, Oi. Até eu achei desenho um uma pirâmide. objeto que parece com uma pirâmide. Oi. Eu achei outro objeto que parece com uma pirâmide. O que? Me diga aí. Aqueles ralador de queijo. Tem uns que parecem. Não, ali mais para um tronco de pirâmide. Rapaz, É. nessa internet não tem uma figura de uma pirâmide. Meu Bota aí Deus do desenho de uma céu. pirâmide. Ou Nem não, as vou pirâmides desenhar parecem pirâmide. nada. Pirâmide PNG. Olha,
Geometria, deixa eu ver se tem. Olha o tanto aí. Aí nós estamos. Aqui, eu queria fazer igual aquela classificação, queria que tinha um monte junto. Marca Olha, pra cá, tem a boca aí, Marca. Fala demais. que Né? foi, menino? Já Fala tá por ele, virando aí. Fala direito, vagabundo. Ele só quer ser o jumentinho carregou Jesus Cristo. Aqui, agora eu vou procurar uma pirâmide para Praga explicar aqui. A mais bonitinha é essa daqui. Copiar. Bota a avesso, aquela verde lá tá bonita. Qual? Essa sim tá bom, essa ficou um exemplo bem bacaninha pra gente perceber aqui, né? Eu também tô fazendo aqui, o jeito que tá botando, eu tô trazendo aqui no papel aqui. Aham, muito bem. Você... Aham, Eu sei. lhe mandei até a foto no WhatsApp, você olha lá depois lá, com as Tá. mangas aqui do lado, um punhal aqui, bebendo suco. Olha, velho, vocês estarem comendo manga verde nesse calor é danado para dar uma dor de barriga, viu? Rapaz, esse calor aqui tá Verde, até. Como todo dia. Aqui faz frio, só que faz frio, tô lhe Por dizendo. que que tu tá... Pô, não, tu não tá no Brasil, não, que tu tá dizendo que tá frio. Outro É tá na beira do doente. açude, só. Na beira do Olha açude, só. então açude. Bora aqui. Bora para cá. Então, revisão de pirâmides. Galera, o que é que difere uma pirâmide de um prisma? Hein? Em relação às bases? Hein? Vamos ser mais A rápido. base é só uma. Mano. Só tem uma base. Muito bem. Elas não possuem Muito base. bem. O prisma possui duas bases, já as Só pirâmides tem, possuem uma única base. Assim como os prismas, as pirâmides elas irão possuir, tá certo? As suas uma. faces laterais triangulares, diferentemente dos prismas que são quadrangulares, são quadriláteros, tudo bem? Nós vamos ter o quê? Os mesmos elementos de um prisma nós vamos ter nas pirâmides. Nós vamos ter as arestas, tá certo? As arestas laterais, os vértices, tá certo? Então é importante você saiba reconhecer uma pirâmide. Assim como o prisma, sua classificação se dá através da sua base. Se a base for um triângulo, então pirâmide de base triangular. Se for um quadrado, pirâmide de base quadrangular. Se for um pentágono, pirâmide de base pentagonal. Tudo bem, gente? Tá ok? Então, da mesma forma que nós estudamos os prismas, a gente também vai reconhecer as pirâmides. Só que tem, ó, um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: na pirâmide vai ter um elementozinho, ó, que é o que sai, ó, exatamente esse de vermelho, que é chamado de quê, gente? Esse segmento que liga o vértice da pirâmide ao centro da base. Isso aqui vai ser Altura? a altura. Muito bem. E nós temos Cara, aqui esse elementozinho aqui, ó, tá? Nós temos esse elementozinho aqui, ó, que é chamado de apótema da base, representado por azinho, tá? E a gente vai ter, ó, se eu ligar ele para cá, ó, que é a altura da face, aqui é o meu azão, que é exatamente chamado de apótema da pirâmide. O que é o apótema? Não é apotema, é apótema. Vai ser exatamente o segmento de reta que liga o centro da figura ao ponto médio do lado. E aí eu formo um triângulo retângulo, tá? Então, ó, eu puxo ele para cá, dá pra fazer teorema de Pitágoras. aí aplica-se o teorema de Pitágoras. Muito bem, gente. Ó, se a prova fosse hoje, era só 10, tá? Aqui eu vou ter o H, não é? Ó, H, altura. Aqui o Azinho. E aqui eu vou ter o Azão. Onde a hipotenusa é o Azão e os catetos são Azinho e H. Então eu vou ter a aplicação aqui como? Como é que fica a aplicação do teorema de Pitágoras aqui? Nós vamos ter o quê? Que, ou seta feia. Vamos ter o quê? Que azão ao quadrado é igual a quem? Azinho ao quadrado mais quem? H ao quadrado. Isso aqui é chamado de relação fundamental da pirâmide, tá? Professor. Tudo bem? Obrigado, obrigado. Olha só, o que é o azão é o apótema da pirâmide. O que é o azinho?
apótema da base, e o H, a altura da pirâmide. Isso é chamado de quê? Relação. É azul. Isso aqui é chamado de quê? Leite. Relação fundamental da pirâmide. Tudo bem? Pirâmide. A gente precisa observar isso daí. Eu tenho certeza que vocês entenderam quando a gente explicou pela primeira vez. Tudo bem? Galera, quem é a área da base da pirâmide? Quem é a área da base? Da mesma forma, depende Da base. polígono do Do polígono polígono. da base. A maioria das vezes ele vai colocar um quadrado, tudo bem? Porque o quadrado é fácil a gente calcular o apótema dele, tá bom? Ó, para cá, Das ó, duas bases. para cá. Imagina só aqui um quadrado de lado 4 centímetros, tá? 4 centímetros. Quanto é que mede o apótema dele, hein? Quanto é o apótema do quadrado de lado 4 centímetros? O que é apótema? Segmento de reta que liga ao centro da figura ao ponto médio do lado, ó. Então, vai dividir isso aqui em Ia ser 2. 2 centímetros, tá? Bem tranquilo. Bem simples, tá bom? Quem Só quer seria, ser seu jumentinho, hein? quem é a área lateral? Lembrar que a face lateral de uma pirâmide é um triângulo. Do mesmo jeito, é a soma das áreas das faces laterais. Laterais, tudo bem? E a gente vai ter a área total, representada por AT. Quem seria a área total de uma pirâmide? A pirâmide tem quantas bases? Só uma, então seria o quê? A área da base, mais a área o quê? Lateral. E, gente, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o volume. Quem é o volume de uma pirâmide? 1/3 da área da base vezes quem? Vezes a altura, tudo bem? Então, não esqueçam disso. Da pirâmide, eu preciso que vocês reconheçam, tá certo? Somente isso daí, tá bom? Tá ok? Tá tranquilo? Vocês querem fazer o print? Tá lindo, tá bom? Olha só, eu preciso só disso. Repete aí Faça de o novo. print aí. Deixa eu tirar essa daqui do meio. Pronto? Tá tranquilo? Pronto. Beleza? Pronto. Olha só. Gente, deixa eu colocar aqui um exemplo aqui dessa pirâmide, tá bom? Olha só. Observe aqui. Isso aqui vai ser um exercício para vocês, tudo bem? Observe aqui que nós temos uma pirâmide, tá bom? Eu vou dizer que esse lado aqui representa 5 centímetros, a base é um quadrado, tá bom? A altura dela vai ser, não, vou botar 5 aqui. 5 centímetros. Ficar um número bem legal. E aí eu vou tirar aqui esses 5 aqui. Agora não vai mais apagar, quer ver? Ah, encabular. Sabia que isso aqui é internet? Vocês estão me ouvindo direitinho, então tá falhando. Não, tá tudo certo. Tá, né? Pela madrugada. Olha, ó. Não. Que é o famoso atrasa a aula. Olha aí, não apaga por nada. Professor, que você tá botando errado lá, não. Não, não, É ensinar o professor Marcos. não. Agora vai aí, ó. Olha só. Vou colocar aqui uma medida mais chocante. Eu botei de azul, né? Então, 5 aqui.
Bora, achei. Eu quero que vocês me digam, um, quem é área da base? Área da base. 2, 2. Área lateral. Representado por AL. Área da base AB. 3. Área total. A área total é a mais simples, porque tu vai fazer as outras duas. AT. E item 4. Item 4 será exatamente eu quero o volume. Representado por V. Tá? Vamos lá? Vamos lá? Fiquem à vontade. Risquem o caderno de vocês. Vixe, a aula já acabou. Isso é até 4h45. Bora responder junto? Bora? Vamos lá? Bora Gente, rápido. quem era Só da viu base aquele aí? ditado? Quando o negócio é bom, acaba logo. Olha, quer ganhar ponto. 4 centímetros. Olha No só. 4 dá. Quem é que é a área total? A área aqui, ó. A base aqui não é um quadrado. Então, se ele tem lado 4, quanto é a área da base? Hein, gente? Quanto é a área da base? 4, porque só tem uma, 4. 4, não, é um quadrado. A base aqui é um quadrado. 16. 4 16. vezes 4, então. 4 vezes Ah, 4, moleque. que vai dar 16 Aí, centímetros, o quê? só quer ser Quadrado. jumentinho. Olha, Algum problema? jumentinho. Algum problema? Jumentinho Sim ou carregou não? Jesus Cristo. Não. Olha só. Gente, algum Positivo. problema na área lateral? Na área da base? Não, né? Não. Tranquilíssimo, tá? Agora eu quero a área lateral. A área lateral vai ser multiplicada por 4. São 4 triângulos. Então é base vezes altura. Eu tenho a altura dessa É face? 20. Tenho não. Cuidado. Olha só, gente, ó. Eu tenho aqui, ó. Vou fazer aqui ó, um corte aqui lateral, ó. Pam, pam, pam. Esse aqui, ó, representa, eu vou fazer isso, ó. Ó. Isso aqui é a altura da face, ó. Tá? A altura da face. Então, eu vou fechar aqui, ó, esse triângulo. Então, esse pedaço aqui é 5 centímetros. Esse pedaço aqui vai ser quanto? 2. 2 4 centímetros. ou 2. Aqui, deixa eu apanhar. Vou botar aqui um Ctrl Z que é mais fácil. Aqui é 5 centímetros. Aqui são 2 40. Vai dar centímetros. 40, professor. E aqui eu vou chamar de X. Tudo bem? Esse pedaço aqui, que é a altura da face lateral, eu vou chamar de X. Então, como Vai dar aqui é um 40. triângulo retângulo, eu vou ter o quê? X ao quadrado, igual a quem? 5 ao quadrado, mais quem? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25 mais 4. 100. X, mais, menino. X ao quadrado é igual a 29. X é igual a raiz quadrada de 29. Não é exata, tá bom? Esses números não ficaram tão chocantes, tá? Eu tava Então, bora lá. empolgado, pensando que era segundo. Aqui 4, 3, deixa para lá. Então, quem seria a área lateral? Ó, aqui, ó, a base, ó. Área lateral, AL. Quantas faces iguais eu tenho? 4. Então, quanto é que mede a base? Aqui, 4 vezes. Quanto é que é a altura dele? Raiz de 29 sobre quanto? 2. Algum problema nesse cálculo? Base, 4. Altura, raiz de 29. Foi o que a gente achou, ó. Base vezes altura dividido por 2. Isso aqui não é um triângulo, ó. Base 4.
A altura raiz de 29 dividido por 2. Por que que eu multipliquei por 4? Porque eu tenho 4 faces iguais. Então, ó, vai ficar, quem é a área lateral? 4 vezes 4, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 raiz de 29 centímetros, o quê? Quadrados. Isso representa a quem? A área lateral. Tudo bem? Quem é a área total? A área total Professor, vai ser. Oi, diga. a base aí é 4, é? A base é 4 desse triângulo aí, ó. 4, ó. Base 4. Qualquer uma delas, a base desse Do do triângulo triângulo é retângulo. 4. Ah, mas você tá pegando a do triângulo maior, né? Do retângulo não. Qualquer um aqui, ó. Não, Vai do triângulo retângulo, moço. isso, aham. E a do triângulo retângulo é 2. Aí eu fiquei. Ei, Isso. jumentinho É que carregou exatamente Jesus esse com pedaço aqui, cabo. ó. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. Que é a metade da medida do lado, ó. Que é Sim, 12. professor. Área total. Área total. Quem é a área É 2 vezes a total? área da base mais a área Não, lateral. isso é uma base. A área do pirâmide é A só uma mesa, base. só Uma área um. da base mais a Ah, área B, lateral. Vai lateral. ser quem? A área total. Quanto é a área da base? 16. Mais quem? 8 raiz de 29. Se você quiser botar o 8 em evidência, fica 2 mais quem? Raiz de 29. Isso o quê? Centímetros o quê? Quadrados, tá bom? Isso é a minha área total. E por último, o volume. Como é a fórmula do volume? 1/3 da área da base vezes quem? Vezes a altura. Então, 1/3, quanto é a área da base? A área da base é 16. Vezes a altura. Quanto é a altura? A altura é igual a 5. Então, eu vou ter o quê? Volume vai ser 16 vezes 5, 80. 80 sobre 3. Deixa na fórmula aí, tá bom? Para não precisar o quê? Centímetros o quê? Cúbicos. Essa é o valor de cada um deles. Tudo bem? Então, Beleza, ó, agora deixa nós tirar o print. tá. Não dá nem para. Deixa eu ver se eu Um de diminuo cada aqui. vez. Olha aí, deu certo. Aí, ó. Tá aí, só que diminuiu, né? Tem nada não, né? Tá lindo. Pronto. Pronto. Vou diminuir aqui para olhar para vocês. Cadê? Oi, tá eu aqui. Então, gente, quero desejar a todos uma excelente tarde. A aula foi muito boa, muito proveitosa. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Grande abraço. A aula terminou só com 18 alunos. Meu Deus do céu. Tá? Não vai Grande fazer a abraço. chamada, Fiquem não. com Deus. Fica salvo aqui no bate-papo os participantes, tá bom? Falou. Tá bom? Então,